Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado porque na Tua presença, Senhor, não há frustração. Porque o Senhor é perfeito, Senhor. E contigo nós caminhamos em um caminho de vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações nesta noite, Pai. Eu peço a ação do Teu Espírito, a Tua glória aqui no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Faz, Senhor, aquilo que o homem não pode mais fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz grandes coisas, Senhor. Que o nosso interior possa se saciar de Ti, que o nosso interior possa se saciar de andar contigo, e não com as coisas da terra. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma igreja verdadeira, uma igreja genuína que ama ao Senhor. Eu oro, Senhor, por espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Temor do alto sobre a igreja. Muito obrigado pelo Seu grande amor que nos alcançou. Glorifica o Seu nome aqui neste lugar, Jesus. Da mesma forma que o Senhor fazia grandes coisas através dos Seus discípulos da igreja primitiva, Senhor, conforme a palavra ia sendo pregada, a Tua palavra diz, Senhor, que os sinais o acompanhavam. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos um mover do céu sobre este lugar, Senhor. Obrigado pela Sua doce presença e por tudo que o Senhor está fazendo. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos o Teu coração, a termos o Teu caráter, a sermos mansos e humildes, Senhor. Muito obrigado pelo Seu grande amor e pelo privilégio de estarmos aqui para Te adorar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um forte aplauso para Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Queria liberar o grupo dos conectados para terem seu tempo com Deus lá atrás. Tenho certeza que vai ser bênção demais. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem com vocês? Deus é bom ou não é bom? Deus é maravilhoso demais, né? Queridos, eu queria passar uma informação bem importante a respeito dos nossos cultos, quando ele começa. É muito importante que os irmãos que vão chegando, eles já comecem a ocupar as fileiras aqui da frente, para que os demais que vão chegando depois possam conseguir lugar lá atrás. A gente está com um pouquinho de dificuldade, que às vezes tem bastante lugar aqui na frente, daí quem chega tem um pouco de dificuldade de encontrar o seu lugar, né? E muitas vezes daí tem uma barreira ali, de pessoas em uma determinada fileira, até dificulta um pouco para enxergar o seu lugar. Então eu peço aí a colaboração dos irmãos com relação a isso, que vai facilitar bastante. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Vamos ler bastante a Bíblia hoje, mas como o povo de Deus gosta de ler bastante a Bíblia, não teremos problemas. Amém? Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 19. Posso ler? Passo a ler então. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos
Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Até aí, queridos. Esse texto é um pouquinho comprido, mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem colocado ao meu coração, e eu creio que vai edificar muito a sua vida, assim como tem edificado muito a minha vida. Quantos que estão aqui já falaram assim para o Senhor: Senhor, me usa, eis-me aqui? Quantos já falaram isso para o Senhor? Levanta a mão. Quanta gente. Isso é legal, isso é importante, isso é bom demais. Mas esse eis-me aqui, que muitas vezes a gente apresenta para Deus, ele é um eis-me aqui que ele vai custar algumas coisas, com relação àquilo que nós podemos fazer diante de Deus. Porque esse eis-me aqui, ele vem acompanhado de algumas coisas. Nós vemos aqui um texto muito conhecido, aonde nós já lemos várias vezes, aonde é falado sobre Abraão entregando Isaque, seu único filho, né? Já ouvimos muitos pregadores falar que na verdade o que Deus queria era o coração de Abraão. Porém, queridos, nós precisamos entender que esse desejo de ser usado por Deus, esse eis-me aqui diante de Deus, ele responsabiliza a minha vida e a sua. E é muito bom se responsabilizar. E Deus, ele é poderoso, ele começa a fazer coisas que a gente muitas vezes pede para ele, mas a gente não entende a dimensão do que a gente está pedindo. A gente ora coisas, irmãos, que a gente não consegue entender qual vai ser o processo de Deus para que essa oração se cumpra. E muitas vezes, para Deus fazer aquilo que a gente orou, o processo não é de acordo com a nossa vontade. O processo, ele se torna um pouquinho diferente. E a Bíblia diz nesse capítulo que, depois de algum tempo, o Senhor Deus pôs Abraão à prova, dizendo, e aí é onde o Senhor fala que ele quer Isaque. Um texto muito conhecido, mas algo que me chama a atenção, algo tão simples, mas Abraão, ele se apresenta ao Senhor e ele diz assim, ó, eis-me aqui. E quantos de nós, irmãos, já levantaram a mão, já oraram, já falaram para o Senhor, eis-me aqui. E sabe, queridos, nós precisamos entender um pouco essa profundidade desse eis-me aqui. E talvez muitas coisas eu orei, muitas coisas você orou,
mas você não teve a compreensão de qual processo viria por causa daquela oração, por causa daquilo que você entregou diante de Deus. Sabe, queridos, quando Deus fala com você e você se apresenta a Deus e você diz assim: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que você está dizendo para Deus? Você está dizendo assim: Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu estou à tua disposição. Senhor, faz de mim o que tu queres. Senhor, faz de mim um instrumento em tuas mãos. Manifesta a tua obra através da minha vida. Faz a tua vontade, o teu propósito. E muitas vezes, irmãos, a gente não compreende isso. E aí a gente ora, a gente busca a Deus, a gente diz assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me como um vaso em tuas mãos, Senhor, usa-me para a tua obra poderosa, eu estou aqui. Mas eu quero dizer para você que esse eis-me aqui, ele tem um processo de Deus em nós para nos amadurecer e nos ajudar. E nós juntos como igreja estamos crescendo diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Você vai perceber que esse eis-me aqui de Abraão custou Isaac. Esse eis-me aqui de Abraão custou entregar o que ele tinha de mais valor ao Senhor. Você já parou para pensar o quanto pode custar o seu eis-me aqui? Você já parou para analisar o quanto pode custar o fruto das suas orações? Isso é bom demais, porque o Senhor, Ele gosta disso. Porém, quando vier o processo, nós precisamos desta maturidade para saber lidar com todas essas dificuldades. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu ao Senhor e ele se colocou à disposição para ir para a região de Moriá para sacrificar o seu filho. Agora, aquele eis-me aqui, quando o Senhor diz assim: Abraão, pensou o Senhor se apresentando dizendo: Thomas Ariel. E você se apresenta ao Senhor e diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Pega o teu único filho, pega o teu Isaac, vai a tal lugar que eu vou te indicar, vai para a região de Moriá, eu vou te indicar qual a montanha que você deve ir lá, e me entrega o teu Isaac. Você já pensou que por trás de um eis-me aqui pode estar um desejo de Deus de receber o meu e o seu Isaac? De receber algo que para nós amamos demais, que para nós é muito importante. Mas note que a disposição do coração de Abraão não fez ele ficar sem Isaac, porque ele entregou Isaac para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: você está mais perto de perder o que você ama, quando aquilo que você ama você não está disposto a entregar para Deus. O que fez Abraão poder continuar com Isaac foi a disposição de colocar ele diante de Deus. Porque como nós já ouvimos, o que Deus queria na verdade era o coração de Abraão. Mas ele estava vivendo esse eis-me aqui com uma intensidade profunda, com uma intensidade de dizer: Senhor, eu vou te obedecer, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, eu vou agir de acordo com a tua vontade, pode contar comigo. Sabe o meu desafio, irmãos? Sou sincero com vocês, é permanecer no meu eis-me aqui. Que parece que quanto mais as circunstâncias me apertam, a situação fica difícil, parece que o meu eis-me aqui vai enfraquecendo, parece que eu vou perdendo a voz desse eis-me aqui. Mas pessoas que experimentam o sobrenatural de Deus, são pessoas capazes de dizer o eis-me aqui, não importando as circunstâncias da sua vida. Se eu estou sorrindo, se está de acordo com o que eu quero, eis-me aqui. Se não está, eis-me aqui também. E a pergunta que fica para mim e para você é: até que ponto será que vai o seu eis-me aqui? Esse eis-me aqui de Abraão estava custando muita coisa. Ele tinha que entregar o seu filho. A Bíblia diz que ao final de 3 dias, ele enxergou o lugar de longe. Você imagina a tranquilidade do pai dando uma banda com o filho. Que banda, né? E de repente você vê o lugar onde o Senhor te manda para entregar o seu filho como sacrifício. Então esse eis-me aqui, essa disposição do coração dele, era muito grande em agradar o coração de Deus. A Bíblia diz que ele levou a faca, ele levou a lenha, ele levou Isaac e ele levou 2 dos seus servos. Mas depois de 3 dias, quando ele enxergou aquele lugar de longe, a Bíblia diz que ele pediu para os servos ficarem ali.
deixa que agora vai só eu e Isaac, com o fim de adorar e depois a gente retorna. Sabe por quê? Porque Isaac se entrega sozinho, não se entrega com ninguém empurrando e com ninguém na volta, é voluntário. Então a decisão de entregar Isaac, na verdade está na minha mão e na sua. Isaac é o seu momento com Deus. Foi Abraão, Isaac, e o máximo que ele pôde levar junto foi a lenha para o holocausto. Mas não teve espaço para levar os servos juntos, sabe por quê? Porque Isaac se entrega sozinho, Isaac se entrega de forma voluntária. Abraão disse, olha, agora os servos ficam aqui, e vai só eu e o menino, porque dentro dele havia uma disposição de agradar o coração de Deus. Deus era prioridade na vida de Abraão, e ele priorizou o Senhor. Diga aí para o irmão que está do seu lado, você já pensou o quanto pode custar o seu ex-me aqui? Diga aí. Pode custar muito, não é verdade? E aí você imagina aquela situação um tanto difícil, irmãos. Está ali Abraão e Isaac, o jumento, aquela coisa toda acontecendo, e de repente, Isaac olha e diz assim, tem a lenha, tem a faca, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê? Cadê o bichinho? Não estou vendo o bichinho. Abraão diz, Deus proverá o holocausto. Ele entendia, quando ele falou para os servos, ele disse, olha, a gente vai para um certo lugar, a gente vai para adorar. Ele entendia o nível de adoração que ele queria viver com Deus. Um nível de obediência, que não dependia das circunstâncias. E a Bíblia diz que eles chegaram naquele lugar, ele preparou o altar, colocou a lenha em cima do altar, colocou o menino amarrado, e quando ele foi se preparar para matar o menino, a voz de um anjo do Senhor falou com Abraão. Abraão, Abraão. Quem lembra o que foi que Abraão falou? Quando o Senhor disse, Abraão, Abraão, o que foi que ele falou? O que ele falou? Eis-me aqui. Será que a gente tem a capacidade de dizer eis-me aqui antes do Isaac e pós-Isaac? Ou quando a gente está a ponto de entregar Isaac? Você entende a profundidade de adoração e do eis-me aqui que era liberado do coração de Abraão? Que antes do Senhor pedir Isaac, ele falou, eis-me aqui, Senhor. Mas quando ele estava a ponto de matar o seu filho como sacrifício ao Senhor, o Senhor diz, Abraão, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele permaneceu firme no eis-me aqui, em outras palavras, ele estava dizendo, pode contar comigo, Senhor. Eu sou o mesmo Abraão, lá do começo, que o Senhor falou comigo para entregar Isaac, porque para mim o Senhor é o meu tudo. Para mim o Senhor está acima de todas as coisas, e se o Senhor pede o meu filho é teu, e eu vou entregar, porque para mim o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Então nós precisamos entender, irmãos, que o nosso eis-me aqui, esse negócio de dizer, Deus me usa como um vaso em tuas mãos, Deus vai fazer. Deus é poderoso, Deus usa as pessoas, Deus pode usar, Deus usa até eu, irmãos, é poderoso mesmo, não é verdade? Tenho certeza que alguns que não chacoalharam a cabeça por dentro, talvez queriam fazer assim, né? Mas Deus é poderoso, Ele pode fazer, irmãos. O problema é que o meu eis-me aqui e o seu eis-me aqui não pode mudar porque a gente está tristinho. Agora tomou de mim o que eu tinha por direito, não sei. Não vou mais adorar esse Senhor aí, não vou mais na igreja, não quero mais. Cadê o eis-me aqui do começo? Cadê aquela disposição, Senhor, pode contar comigo? Para andar com Deus tem que ter coragem. Para andar com Deus tem que ser valente. Deus usa pessoas corajosas. Deus usa pessoas valentes.
Porque quando você acha que você chega no final de um processo, Deus vem e Ele pega você mais um pouquinho e bota no moedor de carne, daí você diz, já passei. Ele passa mais uma vezinha para ficar bem moidinho. Porém, entenda, no começo, no versículo 1, quando o Senhor fala com ele, ele diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero Abraão, eu quero Isaque, o teu filho. E aí, quando ele está lá, a ponto de matar o seu filho, um anjo do céu fala com ele, ele diz assim, eis-me aqui, Senhor. Será que a gente tem condições de dizer eis-me aqui no começo e depois de um processo um pouco difícil? Quem acha que Abraão estava sofrendo? Levanta a mão. É óbvio que ele estava sofrendo. Mas por que que ele disse, eis-me aqui, Senhor? Porque ele sabia quem ele era e quem Deus era. Ele estava vivendo uma dimensão intensa e profunda diante do Senhor. Agora, uma pergunta que fica para mim e para você. Abraão estava entregando um pecado ou não? Abraão estava entregando um pecado ou não? Não, seu filho, não é verdade? E o que as pessoas dizem, a Bíblia diz, quando todo mundo fala de Abraão, que ele é o quê? O pai da fé. Então, se ele é o pai da fé, e ele entregou Isaque, e Isaque não é pecado, significa que pessoas que deixam um legado de fé, são pessoas que são capazes de entregar a Deus até o que não é pecado. São pessoas que são capazes de entregar até o que tem direito. São pessoas que são capazes de entregar Isaque. O que faz um homem e uma mulher de Deus triunfar em fé é quando ela entrega até o que não é pecado diante de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? E tenho experimentado muito isso e visto que pessoas que muitas vezes não entregam o que não é pecado, acabam muitas vezes tropeçando no pecado, porque o que não é pecado, mais adiante, como um processo de uma bola de neve, se torna pecado. Às vezes, você trocar de emprego e ir para uma outra cidade, é pecado fazer isso ou não? Não. E talvez, não ir para esse emprego, ou não fazer o que a gente gostaria, porque a gente ama muito, não sei, talvez seja o nosso Isaque, a pessoa diga, não, mas que pecado tem nisso? Que coisa errada não tem nenhum. Mas sabe o que pode acontecer quando você não está disposto a entregar o que você ama para Deus? Lá na frente você pode sair do propósito, sabe por quê? Porque você não perguntou para Deus se era para ir. A vida cristã, ela é muito mais do que entregar pecado, abandonar pecado. A vida com Deus é colocar diante de Deus até o que não é pecado. Pessoas constantes são pessoas que até o que não é pecado colocam na mão de Deus. São pessoas que não precisam viver assim, é pecado? Então não faço. Não é pecado? Então eu faço. Não. Ela vai trocar de emprego debaixo de temor de Deus, ela diz, Senhor, é da tua vontade? Mas tem pecado nisso? Não tem. Mas a resposta de Deus para esse emprego, talvez lá na frente vai manter você dentro do propósito de Deus. Tem pessoas, irmãos, que para experimentar algo intenso em Deus, talvez o Isaque dessa pessoa pode ser um emprego. A pergunta que fica para mim e para você é, qual é o teu Isaque? Qual é o teu Isaque? Quem sabe por trás desse eis-me aqui, Deus tem um Isaque que Ele quer receber de você. Quem sabe quando você diz, Senhor, eis-me aqui, Deus diz assim para mim e para você, me entrega o teu Isaque então. Eis-me aqui, me entrega. Me entrega aquilo que você ama. Pessoas maduras são pessoas que aprendem a orar e tratar com muito temor até o que não é pecado. Ficar longe do pecado é só o básico do cristianismo. Ainda é muito pouco. É bom, é importante, glória a Deus se você conseguiu, aleluia. Mas é muito importante você andar numa dimensão acima da média do pecado, aonde as suas decisões são decisões baseadas na palavra que sai da boca de Deus. Porque nem tudo que é melhor significa Deus aprovando, porque muitas vezes Deus aprova o sofrimento na nossa vida. Ai, que estranho, mas sofrimento nos amadurece. Muitas vezes é o sofrimento. É óbvio, irmãos, que eu não fico na presença de Deus dizendo assim, Senhor, se o sofrimento me amadurece, me arrebenta por meio, que nem diz o Juninho. É óbvio que eu não faço isso. Mas o sofrimento, ele nos amadurece.
Ele tira a dureza do nosso coração, Ele faz a gente ser menos julgador, Ele faz a gente ser mais amoroso, amém ou não amém? Então entenda que por trás de um eis-me aqui, pode ter um desejo no coração de Deus de receber o seu Isaac. E a minha pergunta para você é, qual é o teu Isaac que você tem que entregar para Deus? Porque sabe, irmãos, eu já conversei com pessoas que falam assim, eu digo eis-me aqui para o Senhor, mas o Senhor não me usa. Eu digo eis-me aqui, mas eu não vejo essa obra poderosa. É porque esse eis-me aqui, ele tem que ser acompanhado por uma disposição de entregar Isaac. Amém? Então que estejamos com este coração disposto. Vamos ler rapidamente do versículo 12 ao 14. Quando ele fala, eis-me aqui, no verso 12, ele diz assim, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou-o como um holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de o Senhor proverá. O nome daquele lugar foi o Senhor proverá. Por que alguns não veem Deus provendo algumas coisas? Porque não entregam Isaac. Antes de Deus prover, elas tiram Isaac. Quantos me entendem? Para você ver Deus provendo algo, precisa ter uma disposição no seu coração de entregar Isaac, de saber lidar com momentos difíceis. O eis-me aqui para momentos difíceis. Uma coisa é certa, Deus quer usar eu e você. Deus conta comigo e com você. Agora, a partir do versículo 16, o versículo 16 e 17, o Senhor fala assim, olha, já que você não me negou o seu único filho, você me entregou esse teu filho, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou te abençoar, eu te abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar, porque você me obedeceu, diz mais para frente. Agora, muitas vezes a gente diz, Deus, eu quero ser abençoado. Quantos querem ser abençoados aqui? Creio que todos nós. Mas a bênção que chegou para Abraão foi resultado da entrega de Isaac. E sabe, irmãos, por que às vezes a gente não consegue alcançar alguns níveis de bênção? Porque a gente não consegue se largar de algum Isaac na nossa vida. Só o que está faltando para Deus te abençoar e fazer algo poderoso na tua vida, abençoar a tua descendência, está faltando você dizer assim, pega o Isaac, Senhor, ele é teu. Ele é teu, pega ele. Porque o meu eis-me aqui é para te servir. E na verdade Deus está só provando o meu e o seu coração, se de fato o nosso coração está com Ele. Enquanto nós falamos para Deus, Deus me abençoa, Deus diz para nós, filho, me dá o teu Isaac. Enquanto nós rasgamos o nosso coração dizendo, Deus me abençoa, por favor, eu quero ser abençoado. Deus está dizendo para nós, me entrega o teu Isaac, filho. Entrega para mim, entrega ele nas minhas mãos. Eu vou te abençoar. Porém, eu preciso ser a prioridade na tua vida. E sabe, de tantas coisas que a gente ama, o Senhor, Ele é o nosso Pai. Quando Deus pede algo para nós, não é que ele pensa assim, eu vou pedir algo agora para o Alan, e eu quero ver ele assim, arrebentado, assim, mas na miséria, dizendo, eu amo o meu Pai, e eu entrego tudo assim, mas anda de arrasto. Não é essa a ideia. A ideia é o Senhor vê em nós um coração que diz, Senhor, você é a minha prioridade. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho eu coloco nas tuas mãos. Porém, irmãos, muitas vezes o que está faltando nessa chavezinha para que a bênção alcance a minha e a sua vida, é aquele Isaac que a gente esconde as 4 chaves. E muitas vezes, não entrega para o Senhor. Entenda, quem não é capaz de confiar o seu Isaac ao Senhor,
pode se perder no meio do caminho. Pode dar um passo errado com relação a algumas coisas. A pergunta que fica para mim e para você: até que ponto será que vai o meu eis-me aqui? Até que ponto vai o seu eis-me aqui? Imagina um ponto de interrogação na frente. Não, meu eis-me aqui é o seguinte: a hora que me tirar o que eu tenho direito, já não é mais eis-me aqui. Sabe, queridos, enquanto a gente estava para iniciar esse culto, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra. Tanto que o missionário Kleider leu um dos textos que a gente vai ler aqui novamente, Isaías capítulo 6. E o irmão Admilson lá atrás, ele estava orando e ele, não me lembro as palavras que ele usou, mas ele disse: Senhor, coloca disposição no meu coração, eis-me aqui. Cadê o Admilson? Lembra que você falou isso lá atrás? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ao meu e seu coração sobre isso. Então esse eis-me aqui, ele tem que alcançar uma intensidade e um nível de disposição de entregar Isaac. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Passo a ler, Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo, acima deles estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías disse: eis-me aqui. Queridos, esse eis-me aqui, ele deve existir como uma disposição de entregar Isaac. Agora existe um nível que nós podemos alcançar em Deus também. Em Isaías capítulo 6, nós vemos Isaías tendo uma visão do Senhor, e nessa visão, as abas da sua veste, elas enchiam o templo, e a Bíblia diz que serafins voavam por cima dele, e que cada serafim tinha 6 asas. Os serafins voavam por cima do Senhor, e que cada serafim tinha 6 asas. E a Bíblia diz que com 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. As asas que cobriam os pés, elas simbolizavam simplicidade e modéstia diante de Deus. As asas que cobriam o rosto, elas simbolizavam respeito a Deus. E as asas que eles voavam significava obediência a Deus. Sabe por quê? Porque num ambiente onde Deus está, onde a glória de Deus está, precisa ter um sinal de simplicidade, de obediência e de respeito. Aonde Deus está se manifestando, é necessário um ambiente onde se tenha simplicidade, respeito e obediência.
Então, com essas asas, eles simbolizavam isso. E a Bíblia diz que eles declaravam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E quanto mais eles declaravam isso, mais a glória de Deus enchia. Sabe por quê? Porque num ambiente onde você reconhece a glória de Deus, Deus tem prazer em se apresentar. Deus tem prazer em se manifestar, porque não é eu falando que Ele é santo que eu vou aumentar a santidade de Deus, que não tem como aumentar. Ele já alcançou o máximo, Ele é perfeito, amém? Mas o que Ele espera de nós é apenas esse reconhecimento. Por isso que é muito importante, numa unidade de corpo de Cristo no domingo, a igreja se unir para reafirmar os atributos de Deus, aquilo que Deus é. Declarar com os seus lábios: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a igreja, no mesmo nível e unidade, declarando a santidade de Deus, vai experimentar de um ambiente de glória. E isso é muito importante. Então, que possamos viver essa dimensão diante de Deus. No texto mais à frente, Isaías fala assim, versículo 5: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isaías, ele reconheceu o seu pecado. Deixa eu dizer para você, todo ambiente de glória precisa ter reconhecimento de pecado. Das duas, uma. Ou a glória estava e você reconheceu, ou você não reconheceu e a glória estava ausente, pelo menos na sua vida naquele momento. Porque tem como, embora eu esteja perto de pessoas, ou nós estejamos no mesmo ambiente, alguns serem tocados por glória e outros não. Então entenda que esse reconhecimento de Isaías foi só resultado de um ambiente onde a glória de Deus se manifestava. Onde tem glória de Deus, tem transformação. Onde tem glória de Deus, tem reconhecimento de pecado. Aí o texto diz que um anjo voou com a brasa viva, tocou a boca de Isaías, e foi retirada a culpa sobre a vida de Isaías. Daí o Senhor perguntou: agora quem eu enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Existe um eis-me aqui que nós precisamos viver, que é um eis-me aqui com a capacidade de entregar Isaac, mas existe um eis-me aqui com a capacidade de desenvolver uma missão. Quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava disposto a desenvolver a missão de Deus. Porém, nós precisamos entender algo. Muitas vezes é fácil dizer eis-me aqui para a missão, mas é difícil dizer eis-me aqui para a santificação. Isaías, antes de dizer eis-me aqui para a missão, ele passou por um processo de santificação. Antes dele dizer eis-me aqui, envia-me a mim, ele havia sido transformado da sua impureza, do seu pecado. Então nós precisamos alcançar um nível em Deus de eis-me aqui, para se santificar, mas também para viver a missão e o propósito de Deus. Eis-me aqui para a missão, irmãos, está cheio de gente. Agora eis-me aqui para a santificação, daí apertou o calo. Aí doeu, aí pegou pesado. Então quando eu estou preparado para dizer eis-me aqui, envia-me a mim, quando esse envia-me a mim é resultado de uma santificação que chegou na minha vida. Ele foi santificado antes de receber uma missão. Então ele passou por um reconhecimento de pecado, santificação, e depois ele foi desenvolver uma missão. Antes da santificação, ele recebeu o temor de Deus, porque ele estava em um ambiente de glória, ele conseguiu ter clareza um pouco maior daquilo que Deus era. Então esse eis-me aqui precisa ter disposição de entregar a Abraão, mas precisa ter disposição de enfrentar, de desenvolver a missão.
mas tendo por trás dessa missão uma pessoa que venceu diante da santificação. Alguém que decidiu ser alguém santificado. Pessoas que desenvolvem uma missão precisam ser santificadas antes da missão. Amém? Estão me entendendo? A santificação vem antes da missão. Muitos dizem, eis-me aqui para a missão, mas não para a santificação. E o eis-me aqui é bem legal, quase todos levantaram a mão. E eu creio que muitos querem ser usados por Deus. Mas tem uma disposição por trás desse eis-me aqui para fazer a missão, para que a santificação e a glória de Deus nos alcance, aonde nós vamos reconhecer os atributos de Deus, aquilo que Ele é, e crescermos diante da presença de Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que nós sabemos que precisamos mudar, e a gente não pode ficar empurrando com a barriga. Muitas vezes a gente pensa, ou até comenta com o discipulador, por que eu ainda não estou desenvolvendo a missão? Na verdade, até o discipulador diz assim, olha, realmente eu não sei o que está acontecendo, acho que você precisa se encaixar. Mas por trás disso, existe algo escondido, quanto à santificação. E se você não aprendeu a lidar com a santificação, você não vai ter como desenvolver a sua missão. Porque missão sem caráter é missão sem autoridade. E Deus quer usar homens com autoridade, a autoridade ela vem pelo caráter. Não é pelo talento, não é pelo dom, não é pelo tanto que eu sou bom. Então nós precisamos alcançar esse nível em Deus. Qual é a área da minha vida que eu preciso ser um pouco mais santificado? Muitas pessoas dizem assim, aquela pessoa não pode ter dinheiro, porque ela se tiver dinheiro vai subir para a cabeça. Um pregador que eu não lembro o nome, ele disse assim, o dinheiro não muda ninguém, só revela quem nós somos. Então, que nível nós queremos viver em Deus? É tempo de dar um passo a mais. Pessoas maduras são pessoas capazes de passar por momentos difíceis, visando algo maior lá na frente. Enfrentando momentos difíceis hoje, mas com uma esperança naquilo que Deus pode fazer. Isso sim são pessoas maduras que se desenvolvem diante de Deus. Antes da missão, precisa haver a santificação. Se você tem capacidade para pecar, mas não tem capacidade para confessar, significa que seu coração está longe do arrependimento. A inclinação diante do que você fez, da sua confissão, deveria ser muito maior do que a sua inclinação para o pecado. Você deveria se jogar aos pés do Senhor, para que Deus te usasse, mas para que o seu pecado fosse banido da sua vida. Clamasse por essa glória, por reconhecimento daquilo que Ele é, para crescer diante da sua presença. Muitas vezes, queridos, pessoas, em alguns aspectos, algumas pessoas, não quero generalizar, mas elas têm dificuldade de abrir a sua vida. Porque por trás dessa dificuldade está um muro de proteção para que outros não venham acessar a sua vida. Porque na verdade ela não quer mudar diante daquilo que ela é. Então para ela não precisar mudar, ela também não fala para ninguém. Se eu não falar nada para o meu tio Moacir, eu posso continuar sendo o que eu sou. Porque ele não vai me confrontar. Já que desobedecer o Senhor para mim também não é algo muito difícil. Estão entendendo o exemplo que eu estou dando? Então eu não abro meu coração para ninguém. Eu não sei o que acontece. Parece que o meu discipulado não flui. Meu discipulado não vai para frente. Eu chego lá, meu discipulador não tem nada para me dizer. E o que você fala para ele? Nada. Que transformação que vai ter um discipulado que não tem coração aberto? O pior discipulado é o discipulado que tem uma frase que ela é chave assim,
é o discipulado do tá bom. E aí, meu querido, como você está? Rompendo, está com alguma dificuldade? Não, tá tudo bom, estou bem. Passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, estou bem. Eu fico impressionado, ou eu que sou muito pecador, ou eu não sei o que acontece. Quantos entendem o que eu estou falando? Se você se relaciona, tem um discipulado e você nunca tem nada para comentar, ou você é muito aleluiado, ou você está muito cego. Ou você está muito disposto a continuar sendo o que você é. Eu não sei, mas no meu discipulado não tem confronto. Claro, não tem transparência. Deixa pra lá, tem uns com os olhos de sapo aí me olhando. Mas nós precisamos decidir aonde nós queremos chegar. O Senhor quer usar você. O Senhor, Ele acredita em você. Porém, você precisa dizer, eu quero ser alguém santificado. Eu quero ser alguém que eleva o nível diante de Deus. O meu eis-me aqui para a missão é resultado da minha santificação no Senhor. Um dia um pastor, ele chegou e ele fez um propósito com Deus, um propósito ousado de pessoa que quer ser transformada. Ele tinha problema com os seus olhos e ele disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Toda vez que eu olhar para onde eu não posso, que eu fizer alguma coisa errada, não importa onde eu esteja, aonde eu estiver, eu vou me colocar de joelhos e vou te pedir perdão. Não importa o lugar. Aí ele estava para pegar um voo, estava ali naquela conexão aérea, e aquela coisa e tal, diz que fica numa salinha lá, tinha algumas pessoas, e ele olhou com olhos impuros, se eu não me engano, para outra mulher. E teve aquele olhar de moralidade, quando ele viu, tinha um monte de gente, e ele começou a orar, Senhor, tira as pessoas da sala, tira as pessoas da sala, tira as pessoas da sala, e quanto mais ele orava, mais a sala lotava. E quanto mais ele orava, mais a sala lotava. E ele pegou, se ajoelhou no meio daquela sala, cheio de gente, e pediu perdão para o Senhor por causa do seu pecado. E nesse testemunho, falando desse homem, a Bíblia diz que o Senhor visitou ele com fogo e com santidade. E muitas vezes a gente chega, tem dificuldade, a gente diz para Deus, ai Senhor, por que eu não me livro do meu pecado? E o Senhor tem uma palavra para dizer para mim e para você, porque você não faz votos ousados de quem realmente quer mudar de vida. Você prefere ficar em silêncio e não fazer voto nenhum, porque na verdade o teu pecado ainda é bom para ti. Você não quer a minha santificação, essa é a verdade. Tem coisas que para dar um basta na minha vida e na sua, nós precisamos fazer votos extraordinários diante de Deus. Mas por que a gente não faz voto assim? Que a gente prefere pecar e não posso me expor, né? O que vão pensar de mim? Entende? Então nós precisamos fazer votos ousados. O Senhor tem sinalizado muitas coisas. A transformação vai chegar para quem buscar essa ousadia diante do Senhor. Esse eis-me aqui vai levar você no fundo do propósito de Deus, mergulhar nesse propósito a partir de coisas extraordinárias que você vai fazer em Deus. Um dia eu conversei com um homem de Deus, ele disse assim, eu fiz um voto com a minha esposa. Eu disse, amor, toda vez que eu olhar com um olhar impuro para uma mulher, eu vou falar para ti. Meu voto é contigo e com o Senhor. Mas por que muitos não fazem voto assim? Quem vai pensar de mim, né? Toda hora vai me exortar. Você quer a transformação de Deus? Aprenda a ser ousado. Não se preocupe se você vai se expor. Apenas comece a andar, comece a caminhar, faça coisas loucas que ninguém fez. Mas sabe o que muitas vezes, irmãos, isso aqui eu não estou falando diretamente para vocês, é uma coisa geral, que muitas vezes o povo crente gosta. Estou com uma dificuldade de pecado. Senhor, me santifique e com o teu poder e do teu sangue, aleluia, glória a Deus, obrigado pelo que você fez na cruz. É mais fácil fazer assim do que fazer um voto que vai nos expor. Mais fácil. Mas Deus transforma quem se posiciona além da aparência. Quem quer fazer coisas a mais para Deus, é esse tipo de pessoa que o Senhor deseja transformar. Então aprenda a viver essa dimensão com Deus. Eu anotei uma frase aqui, não anotei o nome do
do homem de Deus, mas que ele diz assim, ó: as provações apenas revelam lugares não curados dentro de nós. Quando a gente esperneia por causa de algumas coisas um pouco difíceis, irmãos, e a gente tem alguns certos tipos de atitudes, na verdade é só uma revelação daquilo que estava em oculto dentro do nosso coração. Então eu preciso alcançar um nível do eis-me aqui com a capacidade de entregar o meu Isaac, e de um eis-me aqui com a capacidade de experimentar de uma santificação que me leva a desenvolver uma missão. Amém? Último texto bíblico, abra comigo Atos capítulo 9. Todos estão me entendendo, irmãos? Amém? Queridos, em Atos capítulo 9, nós sabemos da conversão de Paulo, de Saulo que se tornou Paulo, mas alguém que perseguia os cristãos. E nós vemos aqui nesse contexto, alguém que estava disposto a prejudicar os cristãos, mas alguém que teve um encontro com o Senhor. Alguém que diante da presença do Senhor, quando o Senhor se apresentou, caiu por terra, porque não aguentou aquele momento ali. Alguém que precisou ficar alguns dias sem ver, em um estado de dependência diante de Deus. Só que ele fica sem ver. E no versículo 10, olha o que a Bíblia diz. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 10 em diante. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, o que ele falou? Eis-me aqui, Senhor. Alguns vão pensar muito bem, esses eis-me aqui agora. Respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Há uma palavra liberada para um discípulo, Ananias, para ir à casa de Judas, na rua chamada direita, para que ele pudesse impor as mãos sobre Paulo, para que ele voltasse a ver. Mas quando o Senhor fala, Ananias, ele diz assim, eis-me aqui. Quando ele falou, eis-me aqui, ele estava dizendo, estou à tua disposição, Senhor. Eu vou te servir, conta comigo. Então eu quero que você se encontre com esse camarada aí, com esse Paulo. Aí ele começa a dar um discurso, passar o currículo de Paulo para Deus, ensinando Deus. Ele diz assim, Senhor, tu sabe o mal que esse cara fez? Olha o que ele tem aprontado, olha quanto mal que ele tem feito aos seus santos. Ele pegou liberação com os sacerdotes para prender os santos. Você acha que ele queria se relacionar com Paulo? Não. Mas o que ele disse no comecinho? Eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos alcançar um nível de eis-me aqui, capaz de nos levar a desenvolver relacionamentos que, teoricamente, a gente não gostaria de desenvolver. O eis-me aqui, a disposição dele, por mais que ele não estava com tanta vontade de se relacionar com Paulo, mas fez ele obedecer a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Então vai pedir perdão para fulano. Então vai lá orar para fulano. Eu não vou. Já viu o estado que é que ele dá até medo só de olhar para ele? O eis-me aqui não pode diminuir por causa do grau da dificuldade. Amém? O eis-me aqui, ele tem que continuar firme na presença de Deus.
E ele fala várias coisas, ele quer detonar Paulo, ele quer lembrar o Senhor daquilo que Paulo fazia. Mas nós precisamos desenvolver um eis-me aqui, capaz de nos levar a desenvolver relacionamentos, que propriamente, pela nossa mentalidade, no começo a gente não acha que é tão bom. Ah, não acredito, Deus mandou, né? Vou ter que ir lá visitar aquela pessoa. Pensa um nojo que eu tenho. Se soubesse que já aprontou. Ninguém faz isso, né? Ai, minha discipuladora, estou com um desafio. Quem? Tem que visitar aquela linguaruda lá. Mas o que houve que você está lá? Deus mandou, né? Disse, eis-me aqui. Me dando até raiva só de pensar. Pensa numa língua de trapo. Sabe que o eis-me aqui acabou? Por trás do eis-me aqui pode ter uma voz dizendo assim, ó, vai lá e te encontra com quem você não quer estar. Vamos dizer eis-me aqui hoje de noite, aleluia, glória a Deus. Mas é muito bom, porque o Senhor trabalha na nossa vida, irmãos. A gente não sabe o que ora, mas Ele sabe o que faz. Amém? Deus, Ele é poderoso demais. Parece até que o Senhor dá aquela direção ali para Ananias e ele começa, né, lembrar Deus daquilo que Paulo já tinha feito, né? Ele não estava curtindo aquela conversa com o Senhor, porque tinha algo difícil para ele fazer. É como se, é que nem isso aí, é que nem a esposa ir conversar com o marido, né? O marido sabe que a coisa não está assim, lá aquelas coisas. Aí a esposa chega, que nem a minha esposa chega assim, Fabiano, quando ela fala assim, meu chapéu, é top. E aí o marido, ele não gosta muito dessas conversas, porque não agrada a ele, o processo não é bom, né? Mas eu disse, eis-me aqui para o casamento também, né? E aí ela me chama assim, e aí muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, há muitos anos atrás. Ela diz assim, Fabiano, e eu naquela vontade de conversar, eu digo assim, gente precisa conversar. Eu estou sabendo que vem chapuletado. Porque geralmente o homem ele tem um pouco mais de dificuldade de conversar. Mas porque a gente muitas vezes não está disposto a fazer aquilo que a gente não gosta. Mas Deus, Ele trabalha da forma correta. Deus, Ele conhece o nosso coração. O mais engraçado é que quanto mais a gente tenta fugir de Deus, mais Ele coloca a gente num brete para ser espremido. É a coisa mais fofinha de Jesus. É muito lindo. Chega a ser, a gente foge, e tenta fugir para lá, fugir para cá, e foge do propósito, e foge de obedecer. Aí Deus vai encurralando a gente, vai deixando a gente, até que a gente chora, que nem uma criança, pai, eu quero uma dedeira. É verdade ou não é? Porque Deus, Ele sabe como trabalha. Ele é o nosso fabricante, Ele cuida de mim e de você. Uma coisa eu tenho para dizer para você, tenta fugir dele, ele está em todos os lugares, e ele quer usar você como instrumento na mão dele. Enquanto Ananias estava vendo um pecador, estava vendo alguém que fez mal para os cristãos, mas disse, eis-me aqui, o Senhor disse assim para ele, vai, porque este é para mim, um instrumento escolhido. Relacionamentos que a gente não quer, muitas vezes, pode ser Deus nos levando a lugares onde Ele vai usar instrumentos escolhidos. Tem relacionamento que a gente diz, é bomba, é tufo. Mas quando você for lá, Deus vai fazer uma obra poderosa, e aquela pessoa é um instrumento escolhido por Deus. Por trás de um relacionamento que você julga ser ruim, Deus já está vendo você sendo usado. Enquanto Ananias estava ali, mas agora eu vou lá falar com aquele cara, imagina. O Senhor te mandar visitar e se encontrar e impor as mãos sobre o maior assassino dos últimos tempos. Você diz, como eu vou? Olha o que ele tem feito, já matou muitas pessoas. Mas por trás de todo esse desconforto, Deus já está vendo você sendo usado, o assassino sendo transformado, porque é assim que Deus enxerga, mas muitas vezes a gente não consegue ver. Por isso que a gente não vive por vista, irmãos, a gente vive pela fé no Senhor. Olha só, versículo 17, estamos quase encerrando.
Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Por trás de um relacionamento que você cogita não ser bom, quem sabe Deus está fazendo uma obra poderosa para usar você e para que a pessoa que você vai ir falar o que Ele mandou e impor as mãos, para que ela comece a ver de uma forma diferente e seja cheia do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa: estar confortável ou desconfortável não é um argumento para você saber se é vontade de Deus ou se não é. Porque tem muita coisa que é desconfortável, mas que é vontade de Deus. Amém? Aprenda isso. James Hunter diz assim: o tipo de pessoas que nos tornamos não depende das nossas decisões e não de nossas condições. O tipo de pessoas que nos tornamos depende de nossas decisões e não de nossas condições. A pergunta que fica para mim e para você é: diante do eis-me aqui, que você apresenta a Deus, qual é a sua decisão essa noite? Vamos ficar de pé comigo? Queria chamar o louvor. Queria que você não conversasse, queria que você falasse com Deus. Creio que Deus quer falar o meu e seu coração. Esse eis-me aqui hoje, queridos, olha a Deus, vai conversando com Deus. Ele envolve muitas áreas na minha vida e na sua. Talvez o seu eis-me aqui, ele não alcançou ainda uma profundidade de entregar Isaac. Talvez você diz: Senhor, eu quero ser abençoado. Talvez o Senhor diz para mim, para você: então me dá o teu Isaac, me dá o que tem de valor para você. Mas não é pecado, Senhor, mas eu quero, porque eu quero ser a sua prioridade. Talvez o seu eis-me aqui vai ser estar disposto a crescer diante de uma santificação, para de novo estar preparado para dizer: eis-me aqui diante de uma missão. Talvez você diga: eu não enxergo mais a missão de Deus na minha vida, parece que a missão fugiu. Será que por trás da missão não foi a santidade que foi embora? Deus quer usar você. Talvez o seu eis-me aqui, ele não alcançou ainda uma dimensão em Deus, de se relacionar com pessoas que você não acha que é tão bacana de se relacionar. Ah, Senhor, mas olha para aquela pessoa, como que eu vou ir lá? O Senhor está mandando. Olha o que ela já fez aos teus santos, olha o que ela já aprontou para a igreja, olha o que ela já comentou, já falou mal. Talvez tenha uma palavra de Deus para você dizendo: vai Ananias, essa pessoa é instrumento meu, é escolhida, eu vou mostrar para ela quanto importa sofrer pelo meu nome. Vai. Essa noite é uma noite de elevar o eis-me aqui. Essa noite é uma noite de elevar o nível do eis-me aqui. Senhor, estou à tua disposição, me usa. O que tem faltado para mim, o que tem faltado para você? Entregar Isaac? Santificação que nos leva à missão? Ou uma postura diante de relacionamentos que para nós são desconfortáveis? Eu queria que você fosse sincero com Deus. Deus está aqui nessa noite, Ele conta comigo, Ele conta com você. Nós somos a igreja de Jesus, a noiva que está se preparando para o dia do casamento. Mas Deus usa homens e mulheres que são quebrantadas, que se jogam aos pés dEle. Essa é a sua noite com Deus. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado nessas 3 áreas do eis-me aqui.